Olá pessoal, e agora vamos dar continuidade a mais uma aula, dessa vez com a aula 13, que trata do processo industrial brasileiro. Vocês vão ver que o Brasil ele é um país industrializado hoje, só que esse processo de industrialização ele foi lento e também foi tardio comparado a alguns outros países pelo mundo. E, essa fase de industrialização a gente pode dividir ela em algumas fases. A primeira fase foi a agroexportadora. O único objetivo do Brasil era produzir matérias-primas para exportar para os países industrializados, assim como o Brasil importava os produtos manufaturados desses outros países, por exemplo, a própria Inglaterra. Essa fase agroexportadora ela durou de 1500 até 1930, a partir do Pacto Colonial. Se vocês lembram bem, Portugal não permitia que o Brasil comercializasse com outros países. Era só com Portugal e somente na forma agroexportadora. Outra que também era proibido o estabelecimento de fábricas no Brasil. Isso se devia porque o governo português, o Império Português, ele não queria que no Brasil se formasse uma burguesia industrial, comprometendo assim, o poderio de Portugal sobre o Brasil. Essa burguesia iria, uma hora ou outra, querer a independência. Só que com a chegada da família real em 1808, aconteceu uma abertura nessa fase agroexportadora, né? O Brasil ele abriu os seus portos e ele também abriu o capital industrial, e assim começou a surgir as primeiras indústrias, na época em que a família real chegou no Brasil. Em 1844 a gente já tem uma primeira tarifa industrial, que foi durante esse surto, né? A partir do momento que você permitiu a entrada de empresas, a construção de empresas aqui no Brasil, de indústrias, você também começou a criar uma certa burguesia industrial. E ela, uma hora ou outra, iria acabar reivindicando alguns direitos. Um desses direitos, por exemplo, era a valorização do produto nacional. É óbvio que, pelo Brasil ter se industrializado de uma forma tarde, o que era produzido aqui valia menos do que o que era importado da Inglaterra. Por exemplo, os tecidos da Inglaterra valiam muito mais do que os tecidos produzidos aqui no Brasil. E é por isso que a partir daí a gente tem a criação de tarifas, de taxas, para proteger a economia e a indústria nacional. Foi graças a isso que essa indústria começou a se reerguer e a crescer cada vez mais. A suspensão do tráfico de escravos, a abolição da escravatura e a chegada de imigrantes influenciaram também esse período. Nós sabemos que o sistema escravista ele passou a ser visto com maus olhos pela Inglaterra, depois aí de 1500, chegando a 1800, né? Isso não é porque a Inglaterra era boazinha, não. Vocês sabem muito bem que para que as pessoas consigam comprar alguma coisa do que as indústrias estão produzindo, essas pessoas precisam receber salário. E os escravos, obviamente, eles não recebem nada. Portanto, não vai ter uma mão de obra e também um mercado consumidor para esses produtos que estão sendo produzidos pelas indústrias. E como eu falei, a influência inglesa também afetou a industrialização do Brasil. Nessa fase agroexportadora, a gente tem que ressaltar alguns empresários de importância do Brasil. Por exemplo, o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Embora o Brasil ele estivesse começando a despontar a sua indústria, existiam alguns visionários, alguns caras que investiam mais pesado no Brasil, nas suas indústrias, com o objetivo de lucrar mais, e como consequência acabavam industrializando o Brasil. Esse Barão de Mauá, ele trouxe a primeira indústria de fundição de ferro e também a primeira ferrovia brasileira. Só que, como nada no Brasil é fácil, a enorme burocracia e também os interesses que ele tinha, assim como os interesses do Império Português, não foram bem vistos. Ele era contrário à escravidão, naquela época ainda estava longe de ser abolida. Ele também foi contra os interesses imperiais, o que acabou por construir a sua própria queda. Depois da fase agroexportadora, nós sabemos que até o período do café, na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente a partir da queda da Bolsa de Valores em 1929, o Brasil ele teve uma carência na economia, tanto porque ele não conseguia exportar seus produtos agrícolas, o mundo estava em crise, ninguém queria comprar,
E também os países que exportavam os produtos manufaturados tecnológicos para o Brasil, eles estavam falidos, como os Estados Unidos, por exemplo. E foi aí que se viu a necessidade de produzir aqui o que antes era importado, né? O período da substituição de importações. Nesse período a gente tem uma grande influência do Estado, né, na pessoa do Getúlio Vargas. Você tem um grande investimento estatal na economia, na indústria, principalmente na indústria de base. O objetivo era simples, produzir aqui tudo o que antes era importado. Foi, como eu falei, consequência da Primeira Guerra Mundial e também da crise de 1929, que trouxe aí o declínio do capital cafeeiro, né, do declínio cafeeiro. Esse período é chamado de Revolução Industrial Brasileira. Realmente foi um grande surto industrial, até porque todo o montante acumulado com o café de tantos anos, ele foi utilizado para crescer essas indústrias. É um período marcado pelo nacionalismo, né, como eu falei, que são as indústrias de base, a CSN, né, a siderúrgica, a Petrobras, que também é uma empresa de grande importância de indústria de base. Em 1946, o general Eurico Gaspar Dutra ele trouxe o Plano SALT, que era mais ou menos uma continuidade, né, dos objetivos de Vargas, que tinha como objetivo aumentar a industrialização do Brasil, mas ao mesmo tempo investir em outras áreas, além das indústrias de base, como energia, como educação, como transporte. Só que a gente sabe que o investimento em educação sempre ficou um pouco para trás. Depois da fase de substituição de importações, a gente tem o período da internacionalização da economia, na pessoa do Juscelino Kubitschek. A diferença entre o plano dele e a substituição de importações é que agora você não tem mais uma interferência tão grande do Estado na economia. Você não tem o Estado como uma alavanca para o Brasil se industrializar. Aqui acontece o contrário. É a abertura para o capital externo. É a atração de empresas de transnacionais de outros países para investirem no Brasil. E isso se deu ao plano de JK, né? O plano de metas, que era construir 50 anos em 5, né? Desenvolver o que em 50 anos, desenvolver em 5 anos o que se desenvolveria em 50 anos normalmente. E foi aí que ele trouxe um dos maiores erros que o Brasil já cometeu. Com o objetivo de trazer indústrias automobilísticas, o Juscelino investiu pesado em rodoviarismo, o que é completamente absurdo para um país como o Brasil de grandes dimensões continentais. Fora isso, ele também investiu em hidroeletricidade, né? Isso atraiu as indústrias multinacionais e também trouxe o tripé econômico industrial. Primeiro, outro erro importante foi a concentração industrial que aconteceu principalmente no Sudeste, né? Isso teve como consequência a necessidade de você criar alguns organismos, como a SUDENE e a SUDAM, com o objetivo de você desconcentrar toda essa indústria que estava presa no Sudeste. De heranças negativas, a gente tem a inflação alta, o endividamento externo e também a implementação do rodoviarismo, como eu falei. Não é estratégico, as ferrovias que até então tinham no Brasil, consequência da fase agroexportadora, elas diminuíram e também acabaram sendo abandonadas. Tudo isso em troca do rodoviarismo. Depois da internacionalização da economia, durante a ditadura militar, a gente tem a chamada fase de integração nacional. O objetivo do governo era, nas palavras deles, integrar para não entregar. Né? No período da ditadura militar, a gente teve aí o milagre econômico e foi caracterizado esse período por obras grandiosas, né? Como a ponte Rio-Niterói, a grande usina de Itaipu, e com o objetivo, como eu falei, integrar para não entregar. Eles construíram a Transamazônica, né? Pelo menos tentaram, começaram, cortou uma grande região da floresta amazônica para construir essa rodovia, o que não foi muito estratégico, porque se você está na Amazônia, uma região de grande concentração de rios, você poderia muito bem utilizar a forma hidroviária, né? Muito melhor do que a forma rodoviária. Nessa fase de integração nacional, o desenvolvimento social ficou em segundo plano. O objetivo do governo, como eles falavam, era fazer o bolo inteiro crescer para depois começar a dividir. Todo esse lucro ele foi concentrado nas obras faraônicas, como eu falei, e também para sustentar o próprio governo, a propaganda, como essas coisas.
E como eu falei, o desenvolvimento social ficou em segundo plano. O problema foi que em 1973 acabou o milagre econômico. A grande crise do petróleo que aconteceu lá no Oriente Médio trouxe a crise para o Brasil também. E isso aumentou os juros da dívida externa, né? Porque os países que financiavam o Brasil, como os Estados Unidos, como eles viram que estavam numa situação de crise por causa do petróleo, eles começaram a aumentar os juros para que esses países eles pagassem aos Estados Unidos e assim eles pudessem recuperar a própria economia. A partir daí foi só ladeira abaixo. A gente teve a década perdida, caracterizada pela hiperinflação, o déficit público, a imigração de pessoas e também a recessão econômica. O Brasil passou praticamente uma década inteira, a partir de 1980 e nesse período, com uma inflação muito alta, que chegava a quase 80% ao mês, né? Um absurdo de inflação. Também a dívida externa começou a subir e o Brasil ele praticamente afundou economicamente. Depois da década de 1990, o Brasil começou a se recuperar da sua pior fase, da década perdida. E aqui a gente começa a fase neoliberal. Desde 1980, países como os Estados Unidos e a Inglaterra eles já pregavam algumas políticas neoliberais para os outros países. O objetivo era que o Estado ele se metesse o mínimo possível na economia, né? Deixasse que só as empresas, deixasse que só o livre mercado ele fazia toda essa regulação. E como eu falei, né, a abertura econômica e redução da intervenção estatal na economia. Isso aqui é caracterizado pelas privatizações, né, já que a gente quer um estado mínimo possível na economia, então se você tem estatais, você vendas. E também a redução da proteção à indústria nacional. Isso aqui foi um erro para o Brasil, porque quando ele reduz a proteção à indústria nacional, primeiro, como é que você protege a indústria nacional? Você pode taxar as importações de produtos que vêm de outros países, né? Assim elas ficam mais caras, e o brasileiro acaba comprando do produto nacional, que apesar de ser não ter tanta qualidade como a do exterior, por ser mais barato, o brasileiro prefere ela. E aí, com essa política neoliberal, você teria uma diminuição dessas taxas de importação dos outros países, e aí o preço delas ficaria praticamente igual ao dos produtos nacionais ou até menor. E por ser um produto melhor, vindo de um país desenvolvido, as pessoas tendem a comprar mais ela. É graças a isso que a indústria nacional ela vai começando a falir, né? As pessoas preferindo os produtos que são importados, a indústria nacional ela vai caindo, as empresas vão falindo. Isso, como eu falei, gera desemprego e também a falência das empresas nacionais. Hoje em dia, a indústria brasileira é muito diversificada. Ela tem um peso enorme na economia e na balança pública do país, né, na balança econômica. E ela tem de tudo, desde os ramos têxteis, alimentícios, até aeroespacial tem. Né, tem muita indústria relacionada à agricultura, por exemplo, com a Embrapa, né? Só que ela ainda é muito concentrada. Apesar de produzir tudo isso, a indústria brasileira ainda é muito concentrada. Alguns incentivos que tem feito para resolver isso aí tem sido a Sudene, a Sudan, né, que tem feito incentivos fiscais para que outras empresas viessem para o Nordeste ou para a Amazônia. Né? Para você atrair essas empresas, você primeiro tem uma grande população, uma grande mão de obra barata. Você pode ceder terras, né, como o governo vem fazendo, e também reduzir os impostos, principalmente o IPI, né, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. A partir da década de 90 que essa desconcentração industrial tem sido mais imperceptível, né? E a partir daí a gente tem a chamada guerra fiscal. É simples, o governo que oferecer a melhor oferta tem maiores empresas, né? E quanto mais empresas ele tiver no território dele, maior o desenvolvimento econômico. Aquilo que atrai as empresas são a mão de obra barata, né? A doação de terrenos também e também o financiamento por parte do Sudene. Ou incentivos fiscais, como a Prefeitura de Sobral vem fazendo muito. Diminui os impostos para que essas indústrias elas possam crescer e se instalar. Um problema de toda a indústria no Brasil, principalmente, são dois, os principais. Primeiro, como o Brasil ele não investe em educação e tecnologia, os produtos que são produzidos aqui pela indústria nacional, eles não têm um padrão tecnológico de valor tão grande quanto o de países desenvolvidos. E isso é um problema. Com o tempo, essas indústrias nacionais elas vão ficando defasadas
e acabam falindo. E a gente tem o risco da desindustrialização. Porque, além das indústrias nacionais estarem falindo, em momentos de crise, as indústrias que são de fora e vêm se instalar aqui, elas vão embora. Principalmente, por exemplo, na pandemia do Covid-19, essas empresas que vieram de fora, elas acabaram indo embora, porque aqui já não era mais tão lucrativo para elas. E como eu falei, o período da desindustrialização. Né? E aí, se o Brasil se desindustrializar de vez, a gente volta para aquela fase agroexportadora de antes, né? Em que o Brasil vai ser só um produtor de alimentos, que vai exportar para o mundo e vai importar todos o que ele precisa em tecnologia. Outro problema para o Brasil é o chamado custo Brasil. Como eu falei, o Brasil ele tem investido em rodoviarismo, foi um erro tremendo. Um país de grandes dimensões continentais ele não pode investir em rodoviarismo. Isso porque você encarece os transportes. A gasolina, cara, os transportes, leva mais tempo para chegar até seu destino. Outro problema do Brasil relacionado a seu custo é a regulamentação. Uma pessoa quando quer abrir uma empresa no Brasil, ela tem que esperar 100 dias até conseguir abrir, tem que ir no cartório, e é uma burocracia muito grande, isso acaba desanimando o empreendedor. A elevada carga tributária, já que no Brasil você tem imposto para tudo, desde o do início da produção até o final, o transporte, e também tem a questão trabalhista. Você tem aí o conflito entre os interesses dos trabalhadores e o conflito entre os interesses dos patrões. E é basicamente isso. Obrigado.